Vamos falar sobre os quesitos. Muita gente me pergunta, Adriano, eu preciso mesmo responder esses quesitos? Eu tenho que responder? O juiz ele me nomeou para fazer a avaliação do apartamento, da casa, do galpão, enfim. Eu fui lá e fiz a avaliação, eu tenho que responder. Agora as partes colocaram lá 20 quesitos para eu poder responder. Eu sou obrigado a responder? Eu sou perito, eu fui nomeado para fazer a avaliação. Eu tenho que responder esses quesitos? Sim, você precisa responder. É papel do perito responder esses quesitos. Por quê? Se você analisar quando o juiz coloca a decisão dele, nomeia o perito, o Adriano, para poder fazer a avaliação de locação do imóvel, laudo em 30 dias, mais para baixo da decisão do juiz vai estar lá assim: intima-se as partes que apresentem os seus assistentes técnicos e elaborem os quesitos. Os quesitos nada mais é do que as perguntas dos assistentes ou dos advogados para o perito sobre o laudo, sobre a vistoria. Então, sim, você tem que responder. Ah, mas vem 20, vem 30 quesitos, você precisa responder. Mesmo que esse quesito, essa pergunta não tenha nada a ver com o laudo, com a diligência. Você coloca lá que não faz parte do escopo do trabalho ou não tem nada a ver com a diligência. Mas você precisa responder. É papel do perito. Tem muitos peritos aí que colocam assim, olha, eu vou cobrar os honorários e vou cobrar para responder os quesitos. Aí é de perito para perito, depende muito desse perito. Não vou falar que todo mundo faz isso. Eu, Adriano, não faço. Eu coloco os meus honorários lá para fazer a vistoria, para fazer a diligência, elaborar o laudo. Aí eu já tenho que mensurar também uma possível manifestação que eu vou ter que fazer depois sobre uma impugnação que as partes venham a colocar sobre o meu laudo. Então, tudo isso já é mais ou menos pensado. Então, eu vou gastar mais horas para responder os quesitos? Talvez, eu vou gastar. Se eu falar que eu vou gastar 2 horas para responder os quesitos, é porque eu não entendi nada do meu laudo, nada do que eu fiz. Eu não vou gastar tanto tempo assim. Mas eu sou obrigado a responder os quesitos, sim. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o perito tem fé pública. O perito é os olhos do juiz na vistoria. E muitas das vezes os advogados eles podem colocar o perito numa cilada, fazer ele responder uma pergunta que seja favorável para ele num outro momento, numa ação, uma outra ação ou qualquer outra coisa. Você, perito, tem que responder sobre o laudo. Ah, você foi fazer a avaliação de um apartamento, você tem que responder por que que aquele apartamento vale R$ 200.000, por que que ele vale R$ 300.000. Você vai ter que responder. Eles vão perguntar qual é o valor do metro quadrado. Tudo bem que está lá no laudo, mas você tem que colocar no quesito. Nem que você direcione. Verifique o item 3.2, lá está a resposta. Aí você respondeu, você está indicando onde está a resposta. Agora, se a pessoa pergunta lá, o quesito, o assistente técnico ou advogado faz uma pergunta mais pessoal, de cunho pessoal, que vá favorecer, aí não cabe ao perito responder, porque o perito vai estar se envolvendo, ele vai estar se deixando levar. Ele deixa de ser imparcial, ele pode acabar colocando uma resposta pessoal, uma resposta parcial. Então, ele pode se queimar, ele pode se atrapalhar, ele pode prejudicar boa parte do processo, respondendo o quesito de uma forma errada. Então, só para ressaltar aqui, você tem que responder os quesitos, mas responda os quesitos de acordo com o laudo. Você fez o seu laudo? Muitas das vezes as pessoas, os advogados, as partes, ou até mesmo o juiz, ele não vai entender o laudo, porque o laudo ele tem muita norma técnica, ele tem cálculos, ele tem coisa que só você, que é o perito, entende. Só você que é o conhecedor entende. Então, muitas das vezes, esses detalhes, essas coisas, elas podem ser sanadas nos quesitos. Então, às vezes, os quesitos são para sanar algumas dúvidas que são muito juridiquês, muito técnico, forma técnica escrita no laudo, você responde no quesito de uma forma mais simplória, uma forma mais fácil leitura para as partes compreenderem. Então, sim, você, perito, precisa responder esses quesitos, sendo esses quesitos condizentes com o laudo. Pelo amor de Deus, não vai me responder uma coisa que não tem nada a ver com o laudo. Não vai me responder uma coisa que não tem nada a ver com o imóvel. Você está avaliando o imóvel, você não está avaliando a região, o entorno. Você também não está avaliando se o bairro é perigoso ou não. Você pode até colocar isso, mas toma muito cuidado. Você simplesmente colocar, o bairro é perigoso.
que critério você colocou isso? Você tem que ter um critério. Ah, de acordo com amostras, de acordo com um estudo, de acordo com uma informação que eu tive na delegacia do bairro, ele tem um nível alto de furtos, de roubos. Aí sim. Agora, se você não tem essa informação, se simplesmente uma das partes colocou isso, não cabe ao perito ter que colocar também. Se ele não for atrás dessa informação, ele não pode se basear numa informação unilateral, que é de uma só das partes. Então, você, perito, precisa sim responder os quesitos. É papel do perito responder esses quesitos, beleza? Falou, tchau, tchau.